Vamos começar a nossa live de hoje. Então, boa noite a todos. Já boa noite, né? Já está escuro lá fora. Boa noite, professora Mariana. Que sejam Boa todos noite. bem-vindos à nossa live de hoje, né? Que nós vamos falar sobre possibilidades de atuação na área da engenharia civil com a professora Mariana Burato. Então, para a gente começar, professora, enquanto o pessoal vai chegando, fazer uma breve apresentação, né, do seu currículo para o pessoal conhecer melhor. Então, a professora Mariana, ela é engenheira civil, ela atua desde 2006 e possui experiência em áreas como orçamento, planejamento e execução de obras. Ela é professora da Unimetrocamp e também é mestre em educação. Além disso, a professora Mariana é empreendedora da Concretamente e da PB Engenharia. E também produz conteúdo digital na área da engenharia civil. Tem um canal e depois ela vai contar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, seja muito Sim. bem-vinda aqui, professora Mariana. Obrigada, Roberta. Obrigada a todos. Olá, pessoal. Eu acho que, para mim, tá ok aqui meu rosto, Sim, tá aparecendo, tudo né? certinho. A gente está te ouvindo e está te vendo certinho. É um prazer estar aqui falando com vocês. Que nem a professora Roberta comentou, né? Eu já sou engenheira civil, atuo na área faz um tempão já, desde o meu segundo ano de faculdade, tenho essa experiência e com o tempo, então me formei, fui fazer especialização, aí fiz o mestrado, né? Fiz a especialização, comecei a lecionar, amei a área, a docência é a minha paixão, e daí eu fui fazer mestrado na educação, mas eu também transito, então, nas duas linhas ali, entre a engenharia e entre a educação, e nunca parei de atuar como engenheira civil, né? Então, mesmo enquanto docente, eu continuo atuando como engenheira civil, então, meu dia a dia, além de produzir conteúdo e tal, então, o dia a dia é bem corrido, assim, mas é muito gratificante. É muito bom, né? Unir teoria e prática para os alunos é perfeito esse universo, né? Sim, muito bom, Professora, muito então, bom. para a gente começar, né, eu queria já falando que você explicasse um pouquinho mais da área da engenharia civil para quem está chegando agora, e às vezes quem está aqui na live não é engenheiro, quer começar nessa área, quer entender um pouco mais. Então, assim, quais são as áreas que o engenheiro civil pode atuar? Quais tipos de atividades ele pode desenvolver? Tá. Ó, a gente precisa, assim, é um campo muito grande, muito extenso mesmo de atuação, tá? Eu diria que de todas as engenharias possibilitam isso, mas a engenharia civil, ela, assim, ela é muito mais, ela é muito ampla nas suas atuações, né? E aí, eu me valho ali, vou pegar uma resolução do CONFEA, que é o nosso Conselho Federal de Engenharia, que ele fala de algumas atribuições e de algumas atividades. Ele fala de 18 atividades, mas eu vou dividir elas em atividades de antes, durante e depois da obra. Por quê, Roberto? Às vezes as pessoas têm aquele arquétipo do engenheiro, e aí provavelmente você vai entender o que eu estou falando. É aquela coisa de calça jeans, botina, capacete, camisa, xadrez na obra, lá naquele canteiro de obras, né? Com os operários do lado, equipamentos, aqui embaixo do sol, embaixo da chuva. Geralmente é um arquétipo que as pessoas entendem em engenheiro civil, né? Então fala assim, engenheiro civil trabalha com obra. Eu, quando entrei na faculdade, eu tinha esse pensamento também. Falei assim, nossa, engenheiro civil trabalha com obra, aí você não tem obra, o que a gente faz? Né? Mas não. E aí a gente vai conhecendo com o tempo, com a prática, com a teoria, e aí tem essa resolução do CONFEA que acho que a gente consegue, de fato, ampliar bastante esse conceito. Então, dividindo aí entre antes, durante e depois, né, a gente tem, por exemplo, para toda e qualquer obra que a gente vai realizar, e aí, qualquer obra, não é só obra de edificação, por exemplo, vou construir uma casa, vou construir um prédio, eu estou falando também, quando eu falo de construção, por exemplo, as obras rodoviárias, de ferrovia, as obras de arte, né, que são as pontes, são os viadutos, que na engenharia a gente conhece como obras de arte. Tá? Então, quando eu falar construção, imaginem vocês que toda essa gama de possibilidades. Já começa aí, que é uma gama de possibilidades. Para cada construção, a gente tem o antes.
Então, por exemplo, sempre que eu vou realizar algo, eu tenho que fazer, eu posso atuar, por exemplo, fazendo estudos de viabilidade técnica, financeira. Por quê? Porque nem tudo pode ser feito aonde a gente quer fazer, né? Às vezes precisa, eu vou construir um prédio, às vezes não pode, né? Tem todo um zoneamento ali que permite, ou tá vendo o entorno ali, né? Ver quais são as casas, enfim, qual é a situação, aquele tipo de solo. Então tem todo um antes. Aí, antes da obra, de fato, a gente pode trabalhar com estudos de viabilidade, técnico e financeiro, para saber se eu tenho dinheiro para fazer, né? E senão fica complicado. Como que eu vou conseguir saber quanto vai custar? Isso não é só para grandes obras, para pequenas também, né? É como se a gente fosse... Eu falo bastante da área de orçamento, e aí entro aqui porque é a área que eu mais atuo, né? É a mesma coisa a gente ir viajar e sem saber quanto vai gastar. Então, não dá. Então, toda obra precisa do orçamento. Então, fazer a parte de viabilidade técnica, ambiental, financeira, ou fazer o orçamento da obra mesmo, né? De saber quanto que aquele é uma área de atuação, quanto que vai custar, como que vai ser feito aquilo. Porque se eu não tenho na minha cabeça construindo, e a engenharia, ela é muito, embora a engenharia é social, né, ela é de gente para gente, de pessoas para pessoas, a gente tem que pensar que ela é feita de processos. Então, esse processo, eu preciso, de fato, ter o planejamento daquilo, né? Então, eu preciso ter o planejamento, saber quanto, como que eu vou executar, quais são as atividades que vão ser realizadas, quanto vai custar, qual que é o orçamento, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, no setor de vistorias e de perícias também. Então, vamos supor lá, eu até dei o exemplo, a gente vai construir um prédio, né? Então, a gente tem toda uma série de atividades que vão ser realizadas naquela edificação, naquela construção, e que podem reverberar no entorno, né? Então, a gente pode fazer, por exemplo, uma vistoria anterior, uma vistoria antes, para saber o estado daquelas casas que estão aqui naquele entorno, né? Daquelas edificações, o que está. Por quê? Até para a gente se resguardar, né? O cliente se resguardar de algum possível de algo que ocorra em decorrência da obra, que às vezes estava lá já, entendeu? Então, setores de perícia, orçamento, planejamento, projeto, porque nada na engenharia, na engenharia não dá para fazer aquela coisa do jeitinho, sabe? Não é jeitinho. Não tem jeitinho, né? A gente até sabe fazer o errado, sabe, Roberto? A gente sabe fazer o errado, mas a gente tem que fazer o certo, né? Para tudo na vida. Então, tem todo um processo que a gente precisa. E os projetos, eles informam com antecedência tudo que vai ser realizado. Então, ele tira do campo da ideia e coloca no papel. Então, com isso, eu consigo ter as outras áreas. Consigo orçar, consigo planejar, né? Consigo verificar. Então, são as atividades antes. Olha só, já tem um monte. E nenhuma que é obra ainda. Então, depois eu tenho atividade. Nenhuma é obra ainda. Né? A gente que não é da área como eu, nem imagina tudo isso. Então, e é muito legal, porque te dá, assim, uma possibilidade maior, né? Aí, se eu estiver falando alguns conceitos muito técnicos, você pode me parar, tá, Roberto? Que às vezes, né, a gente Fica tranquilo. E aí, tá bom, obrigada. E aí tem o durante, né, que é a execução de fato, ali onde a gente vai a gente pode estar dentro do canteiro de obras, independente da obra que seja. Então, a gente está lá, liderando a nossa equipe, lidando com ele, lidando com os fornecedores, ou a gente pode atuar também como vendedor técnico, por exemplo. Imagina você que tem um aluno, um profissional que tem um perfil de vendedor e quer trabalhar com vendas. Ele pode trabalhar tecnicamente, porque existem alguns materiais, alguns produtos que requerem um conhecimento mais aprofundado. Então, dá para trabalhar com técnica, que não é obra, dá para trabalhar na parte de suprimentos, com compras de materiais, compras e negociação, né? E quando a gente tem o conhecimento técnico da coisa, fica muito mais fácil. A própria dinâmica mesmo da negociação, entendeu? E na obra, né? Então, e mesmo na obra eu vou ter tanto a direção, então a condução da minha equipe, e também tenho o planejamento e o controle. Então, aquilo que eu planejei antes, eu vou controlar,
né? Ah, então, vamos supor, eu tinha feito uma previsão para a semana, sei lá, vou fechar a alvenaria do meu andar, as paredes do meu andar, né? Estou fazendo um prédio. Aí eu não fechei. Chegou lá na sexta-feira, eu fui verificar e eu não fechei aquele andar, eu fiz só meio andar. O controle é a gente olhar para aquilo e falar assim, mas por que foi só meio andar? O que aconteceu? Ah, choveu, então teve uma intempérie, teve algum problema de mão de obra, por exemplo, ah, faltou material. Então, tá vendo? Ainda está ligado com o planejamento e ainda está ligado com o processo, né? Então, é macro mesmo. E aí a gente falou do antes, do durante e tem o depois, porque a obra finaliza, entreguei a obra, independente de que obra seja. Eu posso ter os serviços posteriores também. Então, pode ser principalmente ligados à manutenção. Então, para toda edificação, para toda obra, a gente precisa da manutenção. Por quê? Como responsável técnico, envolve a responsabilidade. Quando a gente assina uma RT ou está responsável por uma obra, a gente fica responsável por ela durante 50 anos. Nossa! E tem então, assim, o que acontecer, a gente tem que saber, assim, muito bem o que está sendo executado. E e a própria edificação, ela exige que você dê as manutenções necessárias. Então, por exemplo, a gente tem essa responsabilidade, aí tem as regras, as normas que precisam ser seguidas, que falam assim, olha, ou, sei lá, a impermeabilização, ó, tem duração de 10 anos, tá? Então, tudo bem. Então, se der problema depois lá dos 10 anos, aí a responsabilidade já não é mais daquele profissional que estava lá, entendeu? Mas, então, existe toda essa regrinha. E aí, a gente precisa das manutenções, porque na nossa vida a gente dá manutenção, no nosso carro a gente dá manutenção, por que não no ambiente em que a gente vive? Né? Ou no ambiente que a gente faz o transporte, né? Tem o seu ir e o vir aí das estradas, como que elas são, né? Precisa sempre estar dando manutenção. Então, é um campo, assim, de atuação e tem muita gente que está partindo para esse campo de manutenção, tá? Porque a gente tem bastante edifícios, né? Então, muitas edificações, então é um campo. E também as vistorias, laudos. Aqui eu entro principalmente em vistoria laudo no posterior, para saber a situação, e também, Roberta, para quem quer atuar, por exemplo, quem vai fazer obras em apartamentos. A gente tem uma regra, e aí eu estou me policiando aqui, a gente tem uma regra, uma norma de 2014, que fala que toda obra em apartamento, ela precisa de um laudo para falar, né, que aquela reforma, ela não vai trazer problemas ali para aquelas pessoas, para os outros moradores, caso não precise. Mas reformas em apartamento, sim. Então, tem bastante gente que cai nesse campo. Por quê? Porque nós temos muitas edificações, prédios sendo entregues, as pessoas vão morar nos prédios, ou elas vão trabalhar, né, às vezes é um edifício comercial, e para entrar, para realizar a sua reforma lá dentro, elas precisam do laudo. Então, também, o laudo, a vistoria, a perícia, elas entram também no pós. Então, assim, tem muita coisa, além disso, tem treinamento, né? Então, você pode dar treinamento para a equipe, partir lá para o campo também da docência, né? Pode dar aula para os colégios técnicos e tal. Então, assim, é um campo gigantesco de atuação que a gente sai daquele estereótipo, daquele arquétipo, né? Eu não tudo isso, professora. Que bom! Eu falei, gostei muito de conhecer, eu não imaginava tudo isso, todas essas possibilidades, né? Porque a gente tem muito do estereótipo que você falou, correto, né? Quem não é da área fica com essa visão mais estereotipada. E, professora, eu queria até aproveitar, né? Nós vimos todas essas áreas. Ao longo do curso, o estudante vê todas essas áreas no curso de engenharia, no nosso caso lá na Unimetrocamp, e ele já precisa saber a área que ele quer atuar durante a graduação ou depois, ou conforme vai aparecendo no mercado. Como é que isso se dá na prática? Ai, ótima pergunta essa, gente. Nossa, ótima pergunta. De disciplinas, a gente vê todas as disciplinas desses serviços, dessas áreas, possibilidades dentro da faculdade, no nosso curso de graduação, tá? Então, às vezes, o que acontece é assim, o aluno está estudando as disciplinas, são
são em caixinhas, né? Então, a gente estuda uma disciplina num período aqui, outra disciplina lá, estuda orçamento lá no 8º semestre, mas está estudando materiais no 5º, processos construtivos no 6º, no 7º semestre. Quando a gente vai atuar, a gente usa tudo, tudo, tudo. Tá? Então, a gente vê todas essas áreas, e aí quando a gente vai para o campo da atuação profissional, a gente usa tudo. Só que, assim, quando a gente sai ou está se formando, a gente não precisa saber de antemão, ou até quem entra, tipo, vou entrar fazer a faculdade de engenharia civil porque eu quero trabalhar com obra. Pode ser que ao longo do tempo ele mude, porque ele veja as outras possibilidades. Então, não tem problema, a gente pode, não precisa saber de antemão o curso que quer... o curso não, a área que quer seguir, a linha que quer seguir, porque pode mudar ao longo do tempo. E também, uma coisa que a gente vai se familiarizando com certas áreas mesmo, né? Então, vai ter gente que vai se familiarizar com obras de fundação, obras de grande porte, outros que vão se familiarizar com a parte de planejamento, de orçamento, de gestão, que foi o meu caso, por exemplo. Eu atuo em obras, mas eu gosto de fazer planejamento, de orçamento, de estar nesse campo. Então, tem outras pessoas que vão seguir para obras rodoviárias, por exemplo, né? Vão fazer as rodovias, as ferrovias, e tá tudo certo. E aí, ao longo do tempo, a gente vai, o próprio aluno discente, ele vai percebendo isso e vai se especializando, vai lendo mais, sabe? Vai se especializando mesmo. Caminho, né? Vai encontrando o seu caminho. Então, é perfeitamente natural, assim, eles não precisam ter essa... porque às vezes dá um desespero mesmo, né? Mas não tem problema, porque o campo é grande e os professores da Metro, por exemplo, são muitos professores que atuam na área já. E cada um tem essa área de atuação. Então, é legal porque o aluno vai vendo, né? Fala, não, poxa, isso aqui, vai trocando uma ideia com o professor. Fala, não, olha, queria seguir nessa área, queria ir por essa, o que você acha? Vai trocando ideia. Então, normal. E, professora, a gente sabe que antes dessa pandemia, dessa situação do isolamento social, né, essa situação difícil que não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né, está passando, o mercado da engenharia civil estava aquecido, a gente teve um momento que não estava mais aquecido, mas daí teve uma retomada, e aí veio a pandemia. Como é que fica esse mercado após a pandemia? O que muda na prática? Seguinte, durante a pandemia, a gente percebeu uma redução de algumas obras, principalmente as pequenas, mas a maioria das obras, principalmente no começo, mas atualmente as obras continuam ali a todo vapor, né? Quem tem as grandes construtoras, por exemplo, elas continuaram, e as obras públicas, elas continuaram, elas pararam no começo e continuaram. Continuam até hoje, com algumas alterações, né? Então, equipe reduzida, né? Vai alternando equipe, horário de almoço, horário do café, enfim, vai fazendo uma revisão do planejamento feito, enfim. O que eu vejo para o futuro pós-pandemia, né, de acordo com a experiência que eu tenho, com as pesquisas que eu faço, né, como pesquisador e como docente, é o seguinte, a engenharia, ela é social, pronto, ela é de gente para gente, não tem como fugir disso, né, mesmo que a gente seja pautado nos cálculos, na matemática, na técnica, ela é de gente para gente. Então, agora, o movimento que a gente faz é de olhar para a sociedade, como essa sociedade está. Então, ela é uma sociedade que mudou os seus processos de trabalho, então as pessoas estão mais em suas casas, né? Então, elas estão vivendo de uma maneira diferente, estão trabalhando dentro de casa, então elas podem demandar, por exemplo, reformas nos seus ambientes, nos ambientes de casa, para poder atender essa demanda nova de trabalho. Remoto que chegou e vai ser difícil a gente sair disso. Eu acho que não sai mais, né? Também nos seus ambientes de trabalho. E aí, por outro lado, a gente vai ter, pelo menos é o que as pesquisas indicam, o movimento que se vê, são as obras de infraestrutura. Então, de água, de esgoto, principalmente as obras de saneamento básico,
né, que vai ter, a gente prevê aqui um aumento nessas obras, porque a gente tem mais de 50% da população sem água, sem esgoto, né, Sim. sem abastecimento de água, sem esgoto tratado. E aí, quem vai retomar, porque assim, a construção civil, ela é muito cíclica, né? A engenharia civil está no campo da indústria da construção civil, que é uma indústria fortíssima no Brasil, que está ligado com a economia. Então, por isso, quando a gente tem essa crise econômica, tem a crise na construção. Não tem jeito. Olha, desde quando a última crise que nós tivemos foi na década de 80, mais ou menos, né? E antes da década de 80, a gente já tinha tido uma outra crise. Então, essa não é a última, não é a primeira, não é a última, enfim, é só mais uma. Então, o que eu vejo é que por estar bem atrelado, a gente está muito atrelado à economia, só que a gente o setor movimenta, assim, uma cadeia enorme. Então, quem vai, no meu ponto de vista, né, baseado na literatura, quem vai trazer a economia, reerguer a economia vai ser a construção civil. Então, e vai ser nesses aspectos aí que eu citei para você, então, de infraestrutura e de reformas. Né? Então, assim, vai reerguer. Não sente precisar, assim, se vai ser esse ano, porque a gente está entrando em julho, e eu acho que no Brasil a gente está tentando entender ainda o que está acontecendo. Mas não fazer previsão para qualquer área, né? Exatamente. Então, se a gente faz uma coisa, por exemplo, aqui em Campinas, reabriu, aí fechou de novo, aí vai fechar mais. Então, assim, a gente está no processo de entender mais ou menos como é que a coisa está funcionando, né? A gente entrou no meio do furacão e estamos ali, estamos tentando entender. Mas eu acredito que a partir do próximo ano, daqui a alguns meses, a gente vai ter essa retomada, e a retomada vai vir pela construção. Porque a gente mexe com uma cadeia enorme de fornecedores, de pessoas, sabe? Movimenta muito mesmo. Então, é isso que vai dar vai trazer esse fôlego econômico para a gente. Então, e fora, aliado a isso, tem esse campo enorme de atuação, então, assim, é uma senhora área, sabe? Então, às vezes as pessoas têm medo de fazer o curso, sabe, fazer engenharia, mas está em crise, não sei o quê. Gente, mas engenharia pra gente tem um campo enorme de atuação, entendeu? Então, eu acredito que a gente está no caminho, é só dar tempo ao tempo que as coisas vão assentar. Sim. E, professora, fala um pouquinho para a gente do seu projeto, do Pé na Construção, como funciona, é o canal, o que a gente pode encontrar de conteúdo, o pessoal que quer conhecer mais, que está interessado na área de engenharia, vai encontrar muito conteúdo interessante, né? Vai sim. O Pé na Construção, ele é um projeto junto aqui no Metrocamp. Já fazia um tempo que eu já estava querendo fazer alguma coisa no sentido de levar um pouco da academia para fora, né, para a sociedade. É o nosso papel também enquanto academia, enquanto centro universitário, né? E aí a gente estava matutando e não sei o quê, e aí o Pé na Construção surgiu como uma série, digamos assim, uma hashtag, né, no perfil da Unimetrocamp. São dicas de engenharia civil e construção civil para alunos, ex-alunos, profissionais da área, do pessoal mesmo de toda a sociedade, né, gratuito, claro, está no canal da Metrocamp. Por enquanto, é super recente, né? A gente começou esse projeto esse mês. Então, legal. Assim, tá bebezinho ainda, né? Mas, assim, tá muito legal. São dicas diárias, né? Uma vez na semana, porque tem outros cursos também que têm a mesma pegada de dar dicas, né? De levar o conhecimento que a gente tem dentro da instituição para fora. Então, esse é o intuito, sabe? Então, ele tá ali, espero que ele cresça muito mais. Então, o pessoal, a gente sempre convida, Berta, para o pessoal fazer as perguntas, se tiver alguma dúvida, né, referente à área, alguma coisa assim, pode mandar lá no Instagram da Unimetrocamp mesmo, né, usar a hashtag Pé na Construção, sabe, compartilhar os vídeos com o pessoal. Então, é muito legal, estou muito feliz, assim, de participar desse projeto. A gente convidou os professores também do curso, sabe, que, assim, final de semestre, sabe que é aquela
loucura, né? A gente convidou também, eles toparam, então é só uma questão de ajuste mesmo, né? Porque tem que gravar os vídeos e tem que ter uma familiaridade ali também, mas tá todo mundo antenado e super disposto ali a participar também. Vai dar super certo. Tô super contente. E otimista também. Parabéns pelo projeto. Que ele cresça muito e em breve a gente coloca ele também na TV Unimetrocamp. No YouTube. Isso, tomara. Tomara que dê certo, sim. Sim. E, professora, até para a gente finalizar, chegou uma pergunta aqui, né? Na verdade, uma reflexão, e eu queria ter uma pontuação sua a respeito. A Fernanda fala que ela é formada em engenharia civil e está desempregada já há 6 anos, e ela está tentando voltar ao mercado, e todo mundo fala para ela que esse não é o melhor momento, que o momento está ruim. O que você acha que seria o melhor caminho para o caso da Fernanda, professora? Olha, pelo tempo de formação dela, ela já deve ter alguma experiência na área. E assim, ultimamente as pessoas não têm contratado, né? A gente não, na engenharia civil, está tendo um movimento, e eu acredito que seja em outras áreas também, que a gente conhece como pejotificação. Então, o emprego via CLT, da forma como a gente conhece mesmo, né? Porque tem toda uma... do CREA, tem toda uma coisa tipo, se você é contratado do CREA, você tem que receber tanto, não sei o quê, mas existe um movimento do mercado, né? E os engenheiros passam a ser prestadores de serviço. Então, eles passam a atuar como empresa, entendeu? Então, eu não vejo que é um momento, eu acho que todo momento é um momento para a gente procurar serviço, para a gente procurar emprego, procurar trabalho. E assim, serviço tem, trabalho tem, porque se a engenharia social, se ela é de gente para gente, tem muita gente precisando do que a gente pode fazer. Muita gente. Mas, assim, emprego, as empresas não têm contratado tanto quanto contratavam antes. Emprego CLT, né? Mas, serviço tem. Serviço, e aí atrás disso que a gente tem que ir, e talvez até mudar um pouquinho a chave, o que às vezes é muito difícil, né? E eu compreendo, eu imagino que a Fernanda tá passando, Fer, mas não desiste, tá? As coisas vão dar certo, só que às vezes você precisa só girar um pouquinho a chave e abrir assim o olho para outras possibilidades. Um momento diferente exige um novo olhar, né? Exato. Sim, existe, não tem jeito, né? E assim, já é um movimento que está vindo, Roberta, já tem uns 4, 5 anos que eu tenho percebido isso, sabe? Uns 4, 5 anos, aí de uns 2 anos para cá deu um boom, um boom disso aqui. E assim, não volta mais, né? E aí eu acredito que a gente não volte mais nos moldes que a gente tinha. Aí até eu estou vendo aqui alguns comentários, e quando contratam um salário bem baixo, porque assim, para a gente, não vou me alongar muito, porque a gente tem um tempinho aqui, né? De acordo com o CREA, quando um profissional é contratado via CLT, na carteira de trabalho, como engenheiro, ele precisa, com uma carga horária de 8 horas por dia, ele tem que receber 8 salários mínimos e meio. Certo. Né? Então, para uma empresa pagar 8 salários mínimos e meio, imagina a carga tributária dessa empresa, entendeu? Então, na nossa área, o que acontece? Contrata como analista, contrata como outras formas, eles têm via CLT, pagando menos, né? Mas, porque se você contrata como engenheiro, você tem aquele piso salarial. E aí as empresas contratam com um valor abaixo, tá? Então, por isso que eu falo que às vezes a gente tem que mudar, porque ir atrás ali, que nem a Fernanda comentou, né? Tem 6 anos de experiência, você tem muita experiência, você podia atuar, né? Como empresa, né, a fazer a sua atuação como empresa, mas isso demanda também uma série de conhecimentos, uma coragem, uma mudança de chave, todo um processo também que não dá nem pra gente, não tem nem tempo de falar aqui, né, que eu tô pensando de olho. Mas gente, de verdade, eu acredito demais na engenharia, eu acredito que a gente pode mudar a vida das pessoas porque a engenharia social é de gente pra gente, ponto.
não tem o que fazer, não tem o que falar, entendeu? E sempre foi assim, que as pessoas sempre construíram, elas sempre precisaram morar, sempre precisaram estudar, sempre precisaram trabalhar, então tem um campo, assim, ir e vir, né, se transportar, então tem um campo, assim, de atuação enorme, enorme. Sim. Professora, perfeito. Por mim, a gente poderia continuar aqui, mas a gente, né, tem um tempinho aqui da live, a gente pode até marcar um outro dia, a conversa foi muito gostosa, o pessoal está interessado e o assunto é extremamente pertinente, tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. E aí, mais uma vez, eu gostaria de agradecê-lo e deixar um convite para uma próxima oportunidade de a gente continuar esse bate-papo. Ok? Então, Sim, então, professora Mariana Burato, muito obrigada pela participação. E aí eu queria dizer que amanhã vai estar disponível às 6 da tarde no nosso YouTube, na TV Unimetrocamp também, para quem quiser rever. E daqui a alguns minutos já no nosso perfil do Instagram. Então dá para rever, quem quiser, o conteúdo daqui a pouco no Instagram. Tá ok? ai, que ótimo, perfeito, Roberto, eu que agradeço o convite, obrigada, obrigada ao pessoal que estava presente aqui, e eu estou à disposição, né, tem o meu perfil ali, eu estou à disposição, gente, então, só chegar, e vamos marcar um outro encontro, sim, eu falo muito, tenho que me policiar, Não, que é o assunto... conversa de professor, é assim mesmo, conversa de professor. É bem isso, mas agradeço demais, viu, muito obrigada. Obrigada, professora. Me despeço então aqui da professora. Até uma próxima oportunidade. E agora queria aproveitar para convidar todo mundo para a nossa próxima live, que vai ser amanhã. Amanhã o tema é Vamos repensar a nutrição e a alimentação. E a nossa convidada é a professora Silvia de Campos, amanhã, 18 horas. Então, todos convidados, até mais. E daqui a pouco vocês podem rever o conteúdo aqui no Instagram e amanhã às 18 horas no Instagram da TV, no YouTube da TV Unimetrocamp. Obrigada e uma ótima noite a todos.